Bom dia, meu nome é Sodré Neto, do jornaldaciencia.com.br, e hoje nós vamos falar de genética, de medicamento, de plantas medicinais e de um assunto extremamente polêmico chamado maconha, cannabis sativa. Eu espero tentar esclarecer esse assunto polêmico na esperança de que seja entendido, por mais que eu saiba que você é mal compreendido, mal falado, mas como todo cristão, nós devemos fazer aquilo que é o nosso dever. Que no meu caso, que sou escritor, né, de ciência, eu devo apresentar os dados e as conclusões, as discussões e as aproximações daquilo que a gente julga ser mais verdadeiro, né? Então, bom, pulando essa introdução, vamos lá. Eu, antes de trabalhar com ciência propriamente dita, eu trabalhei em 3 clínicas de viciados em drogas. Eu trabalhei no Ebenezer, no Instituto Religare, trabalhei com o Antônio lá no Capão Redondo, e eu tive muitas experiências com Deus, ajudando esses meninos que muitas vezes exageram na dose e não sabem equilibrar bem a situação. E precisam inclusive ficar internados, né? E eu pude analisar muitas coisas, estudar muitos livros e verificar algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro que um viciado em droga, ele é uma pessoa igual a você e a mim. Você pode ser, às vezes, viciado em outros exageros, mas sempre nós somos viciados em alguma coisa. Tem gente que consegue viciar em coisas boas, é verdade, né? Tem gente que é viciada em fazer exercício, em andar de bicicleta. Mas o veneno está na dose. Tudo demais, né? É demais. E não, ou seja, o demais é demais. Entende? Então, por exemplo, às vezes o cara tomar um golinho ali de cachaça não é pecado. Agora, se ele exagerar, ele vira um cachaceiro. Não é assim? Eu lembro que eu contratei 3 pedreiros para fazer o serviço da minha casa. Contratei um da minha igreja, na época eu pertencia à igreja adventista, do sétimo dia. Depois eu pulei para outra igreja adventista da Nova Aliança. Mas eu acho que Deus ajuda qualquer igreja. O importante é a pessoa ser sincera, humilde e fiel a Deus. Acho que doutrinas é algo muito relativo. Bom, esse é outro assunto, desculpa. Eu lembro que eu contratei 3 pedreiros. Um da minha igreja, o serviço não rendia. Depois eu contratei, vou testar aquele lá de Testemunho de Jeová, que Testemunho de Jeová também não rendia. Aí tinha um pedreiro lá na minha igreja que ele nem pregava, era escanteado, marginalizado, porque ele tomava uma cachaçinha todo final de tarde. E o serviço rendeu 3 vezes mais do que dos outros pedreiros. E quando ele chegava na casa assim, ele trazia uma atmosfera divina com ele. Eu falei assim, puxa vida, eu comecei a pensar que o equilíbrio é que mora a virtude. Por isso que está lá na Bíblia, em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, bondade, mansidão, moderação, equilíbrio. Aí, quer dizer, às vezes as pessoas são exageradamente não come nada, o outro é exageradamente come de tudo, fica gordo até, coitado, né? Eu sou meio gordinho, né? Posso falar porque eu estou falando da minha classe.
Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Se você fala demais, você tem que falar de menos, tem que deixar o outro falar. Se você come demais, se você assiste televisão demais, se você fica no computador demais, tudo demais atrapalha. Isso se aplica também às drogas. Quem toma muito remédio de farmácia estraga com a saúde. Quem toma drogas demais faz mal, mas se tiver na medida certa, aquilo pode até ajudar você a superar, às vezes, algum trauma, algum problema psicológico. Por que eu falo isso? Porque as drogas, elas muitas vezes, é um sedativo, um medicamento, né? As drogas naturais é um medicamento, inclusive, muito mais saudável do que drogas sintéticas de farmácia. Ainda mais no Brasil, que não tem controle de qualidade de medicamento, cada laboratório segue, às vezes, uma rota de síntese. Tem um laboratorista, que é o cozinheiro bioquímico, que faz a droga de um jeito lá e, às vezes, sai uma porcaria. Você tem que fazer teste de espectrometria de massas. Né? Me ouça aí os diretores de hospital aí que muitas vezes decidem medicamentos não pela pureza testada na espectrometria de massas, mas por preço. Estão comprando porcaria para dar para os doentes, né? Porque tem um critério superficial de avaliação do medicamento. O Brasil tinha que ter mais laboratórios de teste, né? Eu fui sócio por alguns meses, né, do maior químico brasileiro, um dos maiores químicos do mundo. Mas aí depois, por causa de uns problemas lá, a sociedade não deu certo. Eu queria montar laboratório de controle de qualidade, medicamento, alimento, né? Tem muito alimento aí que contém coisas terríveis aí que o pessoal não está olhando isso, né? Está olhando preço. E, bom, mas voltando, a droga natural, o remédio natural, ele tem uma probabilidade gigantesca de ser muito melhor do que qualquer sintético. O sintético é um plágio bioquímico de um princípio ativo, enquanto que a planta tem 5.000 princípios ativos. Por isso que planta ajuda mais a nossa saúde do que remédio. Remédio, às vezes, ajuda um ponto lá, mas tem tanto efeito colateral que às vezes pode estar sendo ocasionado até pelos subprodutos tóxicos que toda a rota de síntese química traz, né, que não vale a pena. Então, se você puder escapulir de medicamento sintético, é bom. Eu uso medicamento sintético ainda, por quê? Porque eu ainda estou pesquisando as plantas que ajudam a minha saúde. Quando eu descobrir todas elas e eu já tiver controladinho, sai fora, porque medicamento, para quem é pesquisador, medicamento sintético já está virando sucata científica. Vai valer nada daqui a pouco essa porcaria. Por quê? Porque descobriram que as plantas têm microRNA que controla as expressões celulares e doença, na verdade, é defeito na célula. Você tem doença no fígado, tem defeito nas células do fígado. Você tem doença na cabeça, defeito nas células da cabeça. Né? Então, ou seja, a gente tem que partir para o natural, porque as plantas têm microRNA, gente. MicroRNA é o que controla a expressão da célula. Então hoje você pega aí, por exemplo, o cara está com problema no pulmão, lá, etc. Aí tem lá uma planta que tem o microRNA controlador do que está descontrolado de microRNA na célula do pulmão. Né? O 133A, se não me engano, é um deles. É um microRNA. Que tem na unha de gato.
Então, unha de gato para problemas pulmonares é imbatível. Só que a unha de gato não tem só esse micro, ela tem 5.000 ou mais. E eu devo falar aqui uma coisa, porque tem muita gente que é idólatra, né? Que é obcecado por ciência, acha que ciência é o Deus na Terra. Mentira, gente. Eu vou desenganar vocês que são idólatras de ciência, afirmando e desafiando qualquer um para querer aqui me empeitar. Eu vou afirmar uma coisa aqui escandalosa só para provocar mesmo a reflexão. Ciência é analfabeta, quase totalmente analfabeta, para a realidade dos princípios ativos nas plantas. Pega uma planta famosa e conhece o quê? 2 princípios ativos bem, uns 200 superficialmente, 400. E é analfabeta pro resto, entendeu? Não sabe nem que existe muitos. Então, diante disso, a ciência deve descer do pedestalzinho dela, essa ciência farmacêutica, que sabe às vezes um princípio ativo de cada coisa, e calçar, né, igual o programa do Pânico fazia, calçar as sandálias da humildade. Porque vocês são analfabetos. No máximo vocês conseguem ver uma coisinha do metabolismo de algum princípio ativo mal observado. Por isso que tem um ditado alemão que fala: ciência boa é que funciona, né? E daí, meu amigo, você parte para a ciência do índio, que ele milenarmente ele sabe mais que a gente, que ele manteve uma tradição milenar ali no uso de planta. Então tá mais fácil você curar com o índio do que sair curando aí com esses doutores, PhDs e etc. Entendeu? Por quê? Porque eles estão mantendo milenarmente algumas sabedorias que você não tem, que nem cientista nenhum tem, e nem vai ter daqui 1000 anos, dado o nível de analfabetismo que nós temos em relação à natureza. Até por causa disso, a arrogância humana foi tão grande. Bom, aí depois eu mando mais vídeo aí, chega. E o que eu ia falar era sobre a cannabis, que ela é uma planta criada por Deus, que tem milhares de princípios ativos, não é só canabidiol, né? Que a Anvisa aprovou canabidiol aí, tá vendendo aí, o laboratório tá vendendo a R$ 2.300, o sintético é uma porcaria. Tudo que é sintético é porcaria, é plágio da natureza, né? Agora, a polícia, a Anvisa e tudo mais sai perseguindo a planta natural que tem o canabidiol natural, que cura Parkinson, Alzheimer, câncer, pós-Covid. Bom, o troço é bom. Quando você começa a pesquisar, eu já li mais de 1000 artigos científicos da cannabis sativa. É impressionante. É mais uma planta medicinal demonizada pelo preconceito, que ela veio da África. Tudo que era do negro era bruxaria, era... Aí que veio esse apelido de maconheiro, né, que os brancos apelidavam os negros na época. O negro vivia pobre, tinha sido ex-escravo, a única coisa que aliviava os males dele era fumar às vezes uma cannabis, uma maconha, maconheiro. Mas essa planta cura muitas doenças, tá? E eu, como divulgador de ciência, eu devo afirmar isso, evidenciar, mostrar que de fato é verdade, né? E que a gente deve respeitar, porque tem muitos jovens aí que tá filho de pai separado, passa um tormento danado. A única coisa que alivia a cabeça deles é às vezes usar uma droga natural acessível. Que hoje no Brasil que falta médico pra caramba,
né, é um dos índices mais baixos do mundo de médico para a população brasileira, a não ser nas capitais ricas, né, igual Vitória, Brasília, que é o povo para ganhar dinheiro, ajunta tudo lá, né? Os lugarzinhos pobres ficam com índices piores do que dos países mais pobres do mundo, aqui no Brasil. E eu falo de médico, se eu for falar de especialista, a ladeira, o buraco é mais embaixo ainda. Então é difícil médico, difícil receita. Aí o pessoal, quando você vai comprar na farmácia é caro, bons medicamentos principalmente. Aí o pessoal encontra às vezes numa planta, igual na cannabis, igual em outras plantas aí, uma solução, eles partem para isso. E às vezes parte para isso sem normatização, sem orientação, sem dose. E no início do vídeo eu falei, o veneno está na dose. Né? Tudo que é demais pode prejudicar. Agora, a gente tem que lembrar o que disse Jesus também. Jesus falou, o que entra pela boca do homem não é o que contamina o homem. Né? O que contamina o homem são seus pensamentos, sua ira, seu ódio. Né? Jesus deixou isso bem claro. E hoje a gente fica demonizando uns aos outros porque bebe, porque fuma, porque... Entendeu? Tá errado. Cristãos, principalmente cristãos, né? Julgam o outro pelas coisas exteriores, não pelas interiores. E assim se dá também com adictos, com dependentes químicos. Eles sofrem, além de estar sofrendo por outros motivos, em geral a pessoa usa droga por motivos familiares, por traumas de infância, por problemas psicológicos, né? E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa da experiência do Vietnã lá, que os soldados ficavam na guerra do Vietnã e tinham que usar heroína, que é uma das drogas que mais vicia. Quando eles voltaram para os Estados Unidos, todo mundo ficou com medo desses soldados do Vietnã virarem zumbis nos Estados Unidos, fazer uma cracolândia a céu aberto cada soldado, né? Nada, eles voltaram para a família, estavam felizes, não quiseram mais saber de droga. Então, já tem experiências científicas nessa área mostrando que o que está no pano de fundo da realidade da pessoa é que faz ela virar cachaceiro, virar maconheiro assim, exagerado, né? E não exatamente, às vezes é um problema espiritual, familiar, sentimental, não é exatamente aquele problema externo, né? Aí, gente, diante disso, eu peço a vocês, né, que compreendam esse assunto. Vou ver se eu coloco aqui algumas referências científicas para poder esclarecer esse assunto aqui no Jornal da Ciência, tá bom? Grande abraço, assine o nosso canal, divulga e compartilha.